Prezados irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Pela bondade do nosso Deus, pela sua ajuda, pela sua misericórdia, nós estamos firmes aqui mais esse dia juntos com você para lermos mais um capítulo da Palavra do Senhor. É o capítulo 27 aqui do primeiro livro das Crônicas. Já estamos adentrando aqui aos últimos capítulos deste livro, né? E logo estaremos iniciando a leitura do segundo livro das Crônicas, né? Maravilha de Deus. Capítulo 27, versículo 1. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares, das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Verso 2. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Verso 3. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Verso 4. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. Verso 5. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Verso 6. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. Verso 7. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Verso 8. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita, também em sua turma havia 24.000. Verso 9. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também em sua turma havia 24.000. Verso 10. O sétimo do sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. Verso 11. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Zatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. Verso 12. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. Verso 13. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. Verso 14. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. Verso 15. O duodécimo do duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Verso 16. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Verso 17. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Verso 18. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Verso 19. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Verso 20. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Verso 21. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Verso 22. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel.
Verso 23. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Verso 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. Verso 25. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Verso 26. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. Verso 27. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre os que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita. Verso 28. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os armazéns do azeite. Verso 29. E sobre o gado que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gado dos vales, Safate, filho de Adlai. Verso 30. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Verso 31. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. Verso 32. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Verso 33. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. Verso 34. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo 27, aqui do livro de 1 Crônicas. Para a nossa meditação, quero reler o verso 31. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita, todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, nesse capítulo temos a descrição de como se organizava os diversos setores do reinado de Davi. Para que nada faltasse ao rei e ao palácio do governo, com toda a sua administração, Davi instituiu 12 turmas de provedores, contendo 24.000 funcionários cada uma das turmas, tendo sobre cada uma das turmas um líder. Cada turma era responsável por prover as necessidades do governo durante um mês. Afora isso, Davi estabeleceu um líder sobre cada setor de sua administração, para que tudo caminhasse bem em seu reinado. Amados irmãos, foi Deus quem estabeleceu o princípio da liderança. No próprio céu, há as hortes celestiais de anjos, e sobre o exército celestial está o arcanjo Miguel, como podemos ler em Daniel 10:13 e 12:1, Apocalipse 12, versículo 7. Nos tempos do Velho Testamento, Deus levantava líderes sobre o seu povo.
Como exemplo, Moisés, o grande líder que tirou o povo do Egito, depois dele Josué. Depois da morte de Josué, Deus levantou juízes, líderes militares que libertavam o seu povo e os governava. Depois do período dos juízes, Deus levantou diversos reis para liderar o seu povo. No período do Novo Testamento, Deus chama homens para liderarem a sua igreja na terra. Primeiro, Deus levantou os apóstolos que deram continuidade à obra do Senhor Jesus. Depois que as igrejas eram fundadas, sobre cada uma delas foram estabelecidos líderes, chamados de presbíteros ou anciãos, bispos ou pastores, conforme Efésios 4:11. Os pastores de cada igreja local, dentro da orientação do Senhor, colocam líderes auxiliares sobre cada um dos vários departamentos da igreja, a fim de que o trabalho do Senhor avance organizado e em harmonia. Meus amados irmãos, Deus vela muito bem pelos seus líderes, aqueles que ele estabelece, e o Senhor ordena ao seu povo que obedeça, seja submisso àqueles que estão na posição de liderança em sua obra. Podemos ler isso em Romanos 13, 1 e 2, 1 Coríntios 16, 15 e 16, Hebreus 13, 17 e outros textos. Amados irmãos, além da submissão, o Senhor exorta a sua igreja que honrem e amem os seus líderes. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Queridos irmãos e ouvintes, resistir e desobedecer aos líderes que Deus coloca é se rebelar contra o próprio Deus. Podemos ver isso em vários textos, como por exemplo Romanos 13, versículo 2, que nos diz que quem resiste às autoridades que Deus estabelece, resiste ao próprio Deus. É claro que o crente só deve se submeter, obedecer e honrar seu líder enquanto este estiver vivendo em obediência ao próprio Deus, pois cada líder tem uma responsabilidade com aquele que o instituiu, ou seja, o próprio Deus e a palavra dele. Assim, enquanto esse líder estiver vivendo de acordo com os princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada, o crente deve se submeter a ele, amá-lo, obedecê-lo e honrá-lo. É isso que a Bíblia nos ensina. Amado irmão e irmã, se você quer estar debaixo da bênção de Deus, não seja um crente rebelde, seja um crente submisso, ajude o seu líder, colabore com ele, trate-o com respeito, honra e amor. E assim, com certeza, Deus estará com a mão estendida sobre você, porque esta é a vontade do Senhor para o seu povo, pois os líderes foi Ele quem estabeleceu sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Oremos juntos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra desse dia, que nos mostra, Senhor, que nos ensina que o Senhor estabeleceu desde o princípio liderança e nós estamos sempre debaixo de alguma autoridade. E o Senhor tem nos ensinado que nós devemos, Senhor, respeitar, honrar e amar. Aleluia, sermos submissos àqueles que o Senhor coloca sobre nós para nos dirigir. Deus, nos livra do espírito de rebelião, nos livra da soberba, nos livra, Senhor, de resistirmos, de sermos problema, de sermos insubmissos para com aqueles que o Senhor coloca sobre nós. Que nós possamos viver amando, obedecendo, honrando e ajudando aqueles que o Senhor estabelece sobre nós.
Ajuda-nos por tua graça, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua família. E eu convido você para amanhã estarmos juntos novamente, quando estaremos lendo o penúltimo capítulo aqui do livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 28. O penúltimo capítulo estaremos lendo amanhã, se Deus nos permitir. Fique firme no seu propósito e que Deus continue lhe abençoando grandemente. Receba o nosso abraço e fique na paz gloriosa do Senhor Jesus.